iniciando gravação. Então, gente, o que é que eu tenho que falar pra vocês hoje? Bora lá. Primeiramente, e aí, a primeira unidade, como é que foi? Fechou tudo certinho? Pra vocês? Tá tranquilo? Nenhum problema? Eu acho que não tem problema, mas é porque o boletim não saiu ainda. O boletim deve sair na próxima semana, né? Acredito eu. Eita, gota, se sair próxima semana eu morro daqui pra lá, que eu tô Não tem toda data, não? Não tem ansiosa pra data certa. receber. Não tem data certa pra sair, não? Débora falou que estava previsto para entregar, os professores entregar as notas até o prazo de amanhã. Então ela disse que talvez saia hoje ou Ah, amanhã. entendi. É verdade. Eu entreguei as notas segunda-feira. Eu entreguei as notas. Que eu pedi material. Gente, professor novo no colégio sofre. E não sofre pouco, não. Sofre bastante. E ainda professor novo no colégio que tá funcionando no EAD. Oh, meu Deus do céu. Aluno novo também. Não é? Aluno novo também sofre, é verdade. A gente que é novo no processo numa instituição nova, a gente sofre e não sofre pouco, não, cara. Porque minimamente vocês já têm uma rotina. Eu acho que eu sou o único professor que vocês não conhecem de verdade, não é? Que conhece de carne e osso. O restante vocês já viram. Não, Viviane Acho também. que já Viviane. Viviane é nova. Não, tem vários que a gente não. Mas porque são novos, né? Também. Não, a Ariane sim, ela já tá na escola. Isso pra gente, tipo, devem estar passando pelas mesmas dificuldades que eu, né? De entender como é que tá funcionando as coisas. De descobrir, de ficar perguntando. A gente fica se perguntando, inclusive, viu, gente? Viviane trabalha comigo também no Piaget, lá em Valente. A gente já se conhece. Aí a gente fica se perguntando, a gente fica se ajudando. Teve até alguém que fez uma turma do oitavo ano lá, que fez o podcast, não teve? Foram vocês ou foi outra turma? Não sei. Não, teve um oitavo ano que fez podcast. Pelo jeito não foi vocês. Foi o outro oitavo Eu ano. acho que foi. É porque eu não sei, porque foi em grupo, aí eu fiz do meu grupo e eu nem vi o dos outros. Aí o podcast, por exemplo, eu ajudei a Viviane a fazer a edição do podcast. Tá? Aí eu que ajudei a montar. Porque a gente já se conhece, eu tenho uma facilidade com tecnologia, ela me pediu ajuda, eu ajudei. E o pior, professor, quando eu entrei ainda depois de uma semana. Aí a primeira semana de aula eu nem participei. Ô, Pedro, é ruim demais, Pedro. Aí que você. Eita, cara, eu sei como é que é isso, cara. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Na minha época de colégio, quando eu mudei de turma, eu entrei. Pra vocês era sexto ano. Na minha época eu era quinta série. Eu saí da quarta série pra quinta série. Aí eu saí de um colégio público, no qual eu estudava na minha cidade, que era Teofilândia, e comecei a estudar no outro colégio chamado Pitágoras. Hoje vocês conhecem ele como Domínios. Acho que vocês já ouviram falar do colégio Domínios, né? Nunca nem vi. Não, é porque geralmente tem jogos esportivos aí junto esses colégios para fazer jogos esportivos. Pensei que vocês participavam também. Aí tem um colégio lá chamado Domínios. Cara, eu entrei na quinta série. Eu entrei com 21 dias depois de ter iniciado as aulas. Claro que foi presencial, pelo menos eu tive essa vantagem. Mas pense num cara que ficou perdido. Assim, eu fiquei perdido, até eu conseguir me recuperar das coisas, cara. Levei um tempão, velho. Mas faz parte da vida, né? Esses processos é bom que a gente aprende e a gente se fortalece com isso, viu, Pedro? Você fica mais forte depois desse tipo de experiência. Pode ter certeza. Agora que começou a segunda unidade, eu tô melhor agora. Mas é isso mesmo, cara. O processo é esse, sabe? Não tem como a gente evitar, não. É isso que vai acontecer mesmo. Bom, então deixa eu falar pra vocês na nossa primeira unidade. Gente, a gente fez as avaliações, fez tudo direitinho, fez tudo organizado, deu tudo certo. Certo? Mas algumas decisões eu acabei tomando em relação às notas e às atividades de vocês. As primeiras coisas. A primeira vez que eu vi vestibulinho, primeira vez que eu tive que usar a plataforma do plural, primeira vez que eu tive que organizar emendas, que eu tive que fazer toda essa estrutura nova. Eu tenho planejamentos nos colégios que eu faço, mas não são como na frequência. Na frequência não são os mesmos planejamentos que eu faço por projeção. Tem diferença de planejamento. Certo? E eu retornei a dar aula para o oitavo ano e nono ano depois de quase 10 anos. Eu não dava aula para o oitavo e nono ano há bastante tempo. Tá? O que não afeta, tá, gente? O professor tem a metodologia do professor. Eu sou formado em biologia, então sou formado para dar aula de ciências. Tá? E aí eu só tive que readaptar os conteúdos, como eu vou falar os conteúdos que eu falo para ensino médio para a idade de vocês. Porque existe isso, sabe? A gente precisa ter uma clareza de como falar. Mas aí, no mais isso, deu tudo certo, né? Acho que a primeira unidade a gente saiu bem, a gente saiu safo dessa situação. Fez várias coisas bacanas, desenvolveu várias atividades legais, conseguiu produzir um conteúdo bacana, né? Durante essa nossa primeira experiência aí. E a gente se conheceu bastante também, né? Que é muito legal. Tá? Aí,
produzir as notas de vocês. No PH, o PH de vocês eu fiz proporcional, né? Ou seja, a quantidade de acertos equivale à quantidade de pontos. Acho que é um ponto pro PH, não é? Então tá Acho proporcional. que é. Professor, o senhor me tirou uma dúvida? Tiro. Foram quantos PH só pra fazer a conta aqui? 2. Ah, ok. Foram 2 PHs. Acho que foi o PH 3 e 5, se não me falha a memória. Tá? Deixa eu ver se dá pra eu ver aqui rapidão. 5, professor? Mas o 5 acho que nem abriu ainda. Então eu tô falando errado. Eu vou abrir aqui porque eu não lembro de cabeça, não. Eu tenho todas as coisas de vocês anotadas aqui, sabe? As emendas de cada unidade, aqui. A primeira unidade estava... Foram os PHs. 3, não? Foi o PH... Ixi! Eita, alterei tudo aqui. Foi o 1 Acho que foi o 1 e o 3. É bem possível, então, que foi esses mesmo. Pô, eu alterei tudo aqui, baguncei minha vida toda, velho. Deixa eu abrir aqui porque eu tava formando e eu acabei copiando errado. Foi o 1 e o 3, muito bem, gente. O PH1 e o PH3. Tá? Foi do dia 3 do 3 e do dia 31 do 3. Essa unidade, inclusive, só vai ser um PH, tá, gente? Vai ser o PH8. Então já fiquem sabendo. A ementa, eu já fiz a ementa de vocês. Eu devo postar a ementa de vocês essa semana lá no plural. Eu vou falar com o Liz se tá tudo ok, se eu posso postar a ementa. E aí, como eu peço pra ela avaliar pra mim, né? Eu li. Tá bom aí, a ementa dá pra eu postar? Aí quando ela dá ok, eu vou e posto, tá? Pronto. Tivemos nossa primeira avaliação. De forma geral, vocês se deram muito bem na avaliação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso puxar um pouco mais de vocês. Como assim? Eu posso botar mais informação nas aulas e eu posso cobrar um pouco mais nas avaliações. Certo? Isso quer dizer que vai ficar mais difícil? Acho que não, a questão não é ficar difícil, gente. Porque não tem... é um conteúdo de estudo, é um conteúdo que você vai lendo e você vai aprendendo. Eu posso dizer que vai ficar mais denso. Vai ter mais coisa para poder ler, mais coisa para poder entender. Tá? O que não é o fim do mundo. É até uma coisa interessante. Certo? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, mas eu acho que vai ser mais divertido em questões de vocês desenvolverem mais conteúdo. Eu falo isso porque primeira vez que eu dou aula por módulo, eu nunca tinha dado aula com módulo, tá, gente? Como vocês têm aqui, esses módulos que a gente recebe, né? O bom da gente é esse aqui, a gente recebe esses módulos, eles são fininhos, ó. Né? Aí tem todo o conteúdo da unidade de vocês. Eu nunca tinha dado aula com isso daqui. Geralmente eu dou aula com livro. Eu tenho até um dos livros que eu utilizo aqui, ó, que é esse de cá, tá vendo? Pro 9º ano. Eu utilizo porque eu gosto de ter uma sessão livre assim, porque eles acabam sendo mais densos. Acabam tendo mais conteúdos. Claro que eu não só trabalho com esse, eu trabalho com outros também. Tá? Com do compartilha, entre outros. Eu nunca tenho uma fonte só de informação para vocês. Eu sempre tenho várias fontes de informação. Aí a gente vai pegar esses módulos de vocês, principalmente nesse agora, e vamos tentar complementar a informação com coisas que não tem nele. Por exemplo, sobre gravidez e desenvolvimento, ele fala basicamente do desenvolvimento embrionário, mas ele não fala do desenvolvimento do bebê da barriga da mãe. Ele dá um salto no desenvolvimento do bebê. Aí eu trouxe uma sequência de vídeos, não sei, vou até ver aqui quantos vídeos são. São 8 vídeos que a gente vai assistir juntos, falando sobre o desenvolvimento do bebê, desde a da fecundação até o parto, tá? Como é que acontece o surgimento dos sentidos no bebê. Aí a gente já viu um, inclusive, né? Que mostra como o sexo é definido do menino e da menina. A gente viu esse vídeo. Né? Aí a gente vai usar essa sequência de vídeos para trabalhar. Vou até deixei ele salvo aqui no meu playlist para usar. Ou a gente faz isso hoje ou faz na aula que vem. Certo? Aí eu descobri que eu preciso trazer esses complementos para vocês de conteúdo. Ou seja, eu tenho que trazer umas informações a mais para a gente não poder ficar tão perdido neles. Para poder tentar um complemento maior, ter uma quantidade de informação melhor para a gente. Eu vou fazer isso. Tá? Sobre o PH. Agora, no PH, eu percebi o seguinte, teve alunos que não fizeram PH e eu não entendi isso. Tá? Quando eu falo alunos que não fizeram PH, tem gente que ficou com 0 na nota do PH. Quando eu falo gente, eu não tô falando das minhas 4 turmas. Eu dou aula para vocês, né? 8º A, 8º B, 9º A, 9º B. Então, dessa turma geral, eu tive esse probleminha. Tive alunos que não produziram o PH. Eu não entendi o motivo, mas eu acabei nem conversando com o Li. Eu tenho uns alunos que eu vou levantar hoje e amanhã, levantar a lista para falar com o Li sobre eles. Tá? E sim, o fator nota da influência será evidenciado, não ter feito PH será evidenciado, participação na aula será evidenciado, entre essas coisas, tá?
Mas é coisa de coordenação pra gente entender melhor e entrar em contato com vocês e com os pais de vocês. Aí, tudo bem. Só que eu não entendi isso. Por que os alunos não fizeram? Eu só sei que perderam um ponto. Eu anotei apenas isso, não acabei não questionando o aluno, nem nada, nem vocês por nada disso. Eu vou questionar a coordenação para entender como é que eu faço em relação a isso. A outra coisa é participação nas aulas online e exercícios. Na primeira unidade, se vocês lembram, eu não fui um cara que ficou cobrando os exercícios de vocês, não foi? Falei, não, gente, faça os exercícios, eu estou confiando em vocês que vocês estão fazendo, a gente foi corrigindo. Só que eu sei que, infelizmente, muitas das pessoas, elas não funcionam se não tiverem uma cobrança real. Uma cobrança com algum tipo de penalização, porque é muito triste isso, né? As pessoas funcionarem apenas por penalização. O medo da penalização. E aí, eu tenho certeza que muitos de vocês não fizeram as atividades. Ou copiaram a atividade em cima da hora, ou copiaram quando a gente estava corrigindo. Alguma coisa aconteceu em relação a essas atividades. Aí eu fiquei muito pensativo em relação a isso, como a gente resolve. Por conta disso, no finalzinho da primeira unidade, o que foi que a gente fez? O professor começou a pegar as questões, jogar no formulário do Google para vocês fazerem para mim através do formulário do Google. O objetivo era só para que vocês fizessem e eu visse que vocês estão fazendo. E aí, essa ação, ela tende a se repetir nessa segunda unidade e dessa vez como processo de avaliação. Então, eu vou pegar as questões literalmente, gente, vou copiar as questões do módulo de vocês e vou jogar essas questões no formulário de vocês. Vou jogar o link do formulário e vocês terão que preencher esse formulário para mim como avaliação de casa, tá? Algumas pessoas podem me perguntar, professor, por que você não vai usar o plural para produzir esses formulários em vez de usar, em vez disso vai usar o Google Docs, os formulários do Google? Gente, o PH, o sistema, né, PH de vocês, ele é muito bom em muitas coisas, sabe? Ele tem material, o acesso ao material que eu tenho de vocês é muito legal. Pra vocês terem noção, quando a gente for falar do conteúdo da aula de hoje, as imagens que eu vou trazer é do livro de vocês. Eu tô com o livro de vocês aberto aqui, nessa paginazinha, eu tenho o livro aberto e eu tenho as imagens, vou pegar as imagens do livro de vocês e vou jogar aqui. Aí o que a gente precisar conversar específico do livro de vocês, a gente vai conversar com as imagens dele. Então isso é muito legal, cara, esse acesso. Quando a gente faz a avaliação de vocês, o retorno estatístico das avaliações de vocês é excepcional. Quantos alunos, cada questão teve de acerto, quanto cada aluno acertou, qual foi a frequência de resposta, qual foi a questão com mais dificuldade, é uma catatal de coisa, cara, muito legal. E eu fiquei muito feliz com esse tipo de coisa. Só que tem um porém que me incomodou muito no plural, que é a elaboração das atividades. Gente, a elaborar uma avaliação no plural é absurdamente burocrático, sabe? Ele é muito chato fazer uma avaliação no plural. Avaliação no plural você faz como? Você faz uma questão, você abre uma questão, bota a turma, bota o título da questão, bota a disciplina, bota o assunto, escreve a pergunta, depois tem que copiar resposta por resposta, abrir as alternativas, você vai botando as outras respostas para depois salvar. Aí depois disso, você vai fazer a mesma, você vai fechar tudo, fechar toda essa página de salvar e vai criar uma nova alternativa, fazer exatamente a mesma coisa para a nova questão. E aí você vai fazer isso até ter o número de questões que tem. No caso, sei lá, a avaliação de vocês tem 10 questões, eu fiz isso 10 vezes. Depois que você faz tudo isso, você vai novamente abrir uma nova página para abrir uma nova avaliação, para colocar essas 10 questões dentro dessa avaliação para poder encaminhar. Vocês estão vendo que é muito burocrático, né? Compensação, o acesso é limitado. Só acessa quem tem o login. Então isso é perfeito. Não adianta ninguém que não tiver o login e não acessa. Então isso ajuda bastante ao controle da atividade. Perfeito. Tá? Só que essa burocracia, para avaliação, ela ok, eu até entendo. Mas para fazer exercícios, eu acho que é desnecessário ter um processo burocrático tão grande com uma coisa que eu considero rotina e simples. Enquanto eu levo, por exemplo, 5 minutos... não vou falar 5 minutos não, eu vou falar de 3 a 4 minutos para fazer uma questão do plural. No Google Formulários eu levo 30 segundos, cara. Então, quando eu estou fazendo uma questão no plural, eu faço 5 no Forms. É muito absurda essa diferença. Então, é por isso que eu prefiro usar o Forms, tá? É só por conta disso, só isso. Só por conta disso, pela velocidade para produzir as questões. E como é uma atividade de exercício, não é uma atividade avaliativa em quesito de tipo, vai valer X pontos aquela atividade, eu acho que dá pra gente fazer pelo Google Formulário sem nenhuma dificuldade. Certo, gente? Tranquilo sobre isso, né? Aí,
Na nota da primeira unidade, das participações de aula e exercícios, eu só levei em consideração a participação de aula. Então a nota de vocês, ela está diretamente relacionada à frequência de vocês, gente. Quem frequentou todas as aulas tirou nota máxima. Quem não frequentou todas as aulas tirou as notas proporcionais. Como assim, professor? Olha, se a gente teve oficialmente 20 horas de aula, 2 pontos equivaleria a 20 horas. E cada hora de aula a menos que vocês tivessem, ou seja, uma falta, você tiraria 2 décimos. Se você tiver 10 faltas, você só assistiu metade das aulas, você perdeu metade da pontuação. É mais ou menos assim que foi feita essa nota. Certo? Só que é o seguinte, eu fiz um adendo. Dos 2 pontos, como todos os meus alunos participaram com uma frequência regular, eu dei meio ponto para todo mundo. Então, meio ponto ficou fixo para todo mundo e 1,5 ponto foi de acordo com a frequência das aulas. Sendo que o aluno que faltou apenas uma aula, eu desconsiderei. Ele ficou com nota total, como se não tivesse faltado a aula. Tá? Então, essa foi basicamente a minha lógica que eu utilizei, que eu achei mais justa possível para poder fazer essa atividade. Claro, alunos que tiveram atestado, os atestados foram contados como presença nessa avaliação, certo? Alunos que tiveram problemas de acesso à internet, eu tenho tudo identificado, né? Aí ele só conta para mim as faltas, eu só peguei as faltas e contabilizei o total de aulas. Tá bom, gente? Foi dessa forma. Para vocês saberem, né? As avaliações de vocês, eu vou mandar pro lado, daqui a pouco eu mando. Mando para vocês, explico melhor. Tá? Na segunda unidade, nós vamos utilizar os exercícios. A frequência vai continuar como... Só que a gente vai utilizar os exercícios também como pauta de pontuação. Provavelmente 1 ponto vai ser para frequência, 1 ponto para exercício. Certo? Serão 2 notas em uma. Pronto. Agora sim, a gente vai começar com a nossa atividade de aula. Deixa eu ver se os meus lindos atrasados chegaram. Não chegou nem Mariana, nem Joaquim. Pronto. Então agora a gente vai para a aula, tá, gente? Pedro, eu quero fazer. Pedro, eu tô me organizando para isso, viu? Hoje eu tô tempinho sem fazer nada. O Vavá lançou inclusive um novo ato. Aí eu quero jogar um pouquinho para ganhar uma pontuação aí e ver se eu compro umas skinzinhas nele. Bora lá. Gente, informação que eu tinha que passar eram essas. Informações passadas, agora eu já fico mais tranquilo em relação a isso. Agora a gente vai para as nossas atividades de aula. Cara, um bocado de coisa aberta aqui, velho. Eu tenho que fechar isso aqui, que não preciso falar com isso agora. Isso acaba me atrapalhando. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre gravidez e desenvolvimento embrionário. Tá? Vamos lá. Lembrem desse valor, 18 minutos, que a aula real vai acontecer a partir de 18 minutos, que eu vou postar esse arquivo de uma vez só, todo junto. Gente, aí, de forma geral, tá entendido essas coisas para vocês enquanto eu organizo aqui? Tá tudo entendido? Sim. Uhum. Alguma dúvida, algum problema? Não, né? Não. Pronto. E aí, o que é que vocês mais gostaram que a gente fez nessa primeira unidade? Só para eu saber aqui, pra gente poder repetir ou fazer melhor. O que é que foi mais legal? O assunto mais legal, o conteúdo que a gente trabalhou de forma mais legal? Eu gostei de todos os assuntos. Gostou dos assuntos? Então foi trabalhado de forma legal, né? E as atividades Eu que a gente gostei fez? dos programinhas, de ficar olhando como eram os órgãos. Foi massa, né, velho? É muito esse negócio é legal, legal. cara. É muito legal aquilo ali, bicho. Eu tentei achar uns aqui pra gente poder fazer esse, né, do corpo. Esse estudo de geração de bebês, né? Da gravidez e desenvolvimento. Só que eu não achei, cara. Eu só achei vídeos no YouTube e a gente vai utilizar esses vídeos como fonte de informação pra gente trabalhar. Certo? Foi o que a gente achou. Fazer o quê? Tinha muita coisa que podia ser melhor, assim, pra educação, sabe? Cara, se uma galera que desenvolvesse essas coisas aí de 3D e tudo mais, parasse um pouquinho pra desenvolver pra educação, as coisinhas simples, negão, seria outro nível de aula, velho. Tá doido? A aula ficaria muito mais legal, velho. Só que, infelizmente, eu não tenho saco pra estudar isso. Se eu tivesse saco pra estudar modelagem 3D e animação, Ave Maria. As aulas de vocês iam ser incríveis, porque eu que ia fazer as animações todas. E eu sou chato pra fazer, só faço coisa com qualidade, gente. E eu sou crítico também por essas coisas, tá? Se você tá fazendo atividade, velho, dá o seu máximo, sabe? Faz com aquela qualidade que você vai se orgulhar de fazer, né? Não é nem pros outros, é com a qualidade que você fala, pô, velho, isso aqui tem que ser assim. Pra vocês terem noção, gente,
Se eu faço a apresentação até a fonte, eu pesquiso qual a melhor fonte de acordo com a idade dos meninos para ter uma melhor qualidade e melhor foco, sabe? Você tem noção do meu tipo de atividade como eu faço. Nada é por acaso. Se a imagem está no cantinho, na posição tal, não é por acaso. Eu estudei para poder botar essa imagem naquele lugar. Pra vocês terem noção como eu sou com esse tipo de coisa. Bom, agora 100% pro assunto. 20 minutos. Seguinte, gente. A gente vai falar sobre gravidez e desenvolvimento embrionário. Tá? E aí, os pontos principais do nosso diálogo hoje vai ser o ciclo menstrual feminino e o desenvolvimento dessa parte toda do embrião, de como é que ele surge, o que é que acontece, da menstruação, entre outros pontos mais. Aí, como eu falei para vocês, eu estou utilizando as imagens do livro de vocês porque as imagens elas estão muito boas. Tá? Nesse quesito, o livro de vocês não deixa nada a desejar. As imagens são de uma qualidade muito legal, cara. São muito bonitas. Aí eu, né, como sou daqueles que gostam de imagens bonitas, eu pego e colo para vocês. Tá? Então, meninas, ó, o objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre ciclo menstrual. A ideia é que vocês, principalmente vocês, tá, tirem as dúvidas sobre o tema, porque quem já passou pela menstruação sabe o que é, quem não passou ainda vai ter essa experiência e é bom saber o que é que significa isso, para poder minimamente não ficar desesperada ou agoniada com o que pode acontecer com vocês, certo? Bom, ciclo menstrual, primeiro o que é a menstruação? A gente já comentou nisso na aula passada, né? Quando a gente falou sobre puberdade. Galera, a menstruação é o ato que a mulher tem de poder pegar o seu gameta, liberar ele para a possibilidade de fecundação e, quando ele não é fecundado, eliminar esse gameta junto com todo o processo para poder preparar para um novo ciclo de menstruação, certo? Então, é basicamente o processo que vocês vão ter durante a maior parte da vida de vocês. Tá? A gente vai falar sobre prazo, sobre tempo, sobre várias coisinhas disso daqui. Então a gente vai desde o conhecimento pontual do que é menstruação até os conhecimentos técnicos de quando acontece, como acontece, por que acontece e por aí vai. Se tiverem dúvidas, por favor, não se limitem a não perguntarem, tá? Perguntem as dúvidas porque isso vai ajudar bastante na hora da gente desenvolver essa atividade. Tá? Deixa eu ver se aqui tá ok. Vou botar isso aqui. Aqui assim tá. Meu Deus do céu, professor quer fazer os negócios na hora errada e dá tudo errado, aí você se quebra. Pronto. Então, a gente tem como objetivo focar nisso daqui. É importante as meninas saberem? É importante os homens saber? Também gente. É importante todo mundo saber desse tipo de processo, porque direto ou indiretamente a gente participa dele. Então, esse é um processo que acontece, a gente convive com pessoas que têm um processo de menstruação e a gente às vezes não, a gente também acaba entendendo melhor o que significa esse processo e como ele acontece para poder a gente ter uma convivência mais tranquila. Tá? Então, primeiro ponto, ciclo menstrual. O que é que eu posso dizer sobre o ciclo menstrual das pessoas, das mulheres? A primeira coisa, o ciclo menstrual que nós chamamos de regular é aquele ciclo menstrual que respeita as organizações fisiológicas de uma mulher e quando ela está totalmente ok. Esse ciclo ele ocorre em média a cada 28 dias, tá? Então o ciclo menstrual feminino, o ciclo menstrual do ser humano, da mulher, ele dura em média 28 dias. E aí como é que se conta esse ciclo? O seu início ele é marcado pelo primeiro dia da menstruação, tá? Aqui, ó. O seu início é marcado pelo primeiro dia da menstruação. Como assim? A menstruação ela é caracterizada pelo sangramento que acontece na vagina e desse sangramento ele acontece devido ao descamamento do endométrio. Se vocês lembram, a gente tem o útero, no útero tem uma camadazinha fina que é o endométrio e essa camada no passar do tempo ela vai engrossando para poder receber o óvulo, tá, no processo fecundado ou não. Quando o endométrio recebe esse óvulo não fecundado, há uma liberação de hormônios que estimula a eliminação desse endométrio e aí essa eliminação
a gente dá o nome de menstruação. Geralmente, ela vem em forma de sangramento. Então, a primeira menstruação para muitas meninas pode ser assustador, principalmente se você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tá? Então, quando tem esse primeiro sangramento, ele não avisa, vocês não têm noção de como acontece, vocês não sabem o que está acontecendo, você simplesmente vai acontecer. E aí vocês precisam estar atentas para entender e identificar que, ó, gente, provavelmente eu estou tendo a minha primeira menstruação, certo? A partir do momento que você entende isso, você já começa a ter uma organização melhor desse processo, entender como realizar todo o cuidado, toda a organização desse ciclo de vocês. Tá certo, gente? Pronto. Então, a partir dessa informação, agora a gente vem aqui para esse bonito desenho. Esse bonito desenho, gente, ele pode ser considerado um calendário menstrual. Para vocês, meninas, até que é interessante vocês terem também, existem vários N aplicativos que trazem para vocês como é que é o ciclo menstrual. Assim, tipo, se você tem um ciclo menstrual regular, o que é difícil no início da adolescência, leva-se um tempo até o ciclo menstrual ser regular, né? A menina no processo de início de menstruação, da primeira menstruação, ela pode ter a primeira menstruação, ela pode ter uma segunda com 15 dias, ou ela pode ter uma segunda com 3 meses, com 2 meses, com 30, 40 dias, com 27 dias. Vai variar muito, porque ela está passando pelo processo de controle hormonal. Os hormônios eles estão totalmente bagunçados no seu corpo, e aí eles estão tentando descobrir qual é a dose certa para acontecer todo esse processo da fase de vocês. Então no início é muito difícil ter um processo regular. Só que com o passar do tempo, o seu organismo ele vai tendo essa organização. Apesar disso, também esse processo regular ele é fruto de várias coisas, como uma saúde mental boa, uma saúde física boa, uma boa alimentação, vários fatores, uma boa convivência social. Tudo isso ele influencia diretamente na menstruação de uma pessoa, tá? Acidentes, coisas sociais, por exemplo, brigas graves, morte de algum parente próximo, morte de alguém que se conhece, ou uma doença, alguma coisa, eles podem afetar diretamente o ciclo menstrual de vocês, certo? Adiantando ou atrasando. Aí, seguinte, eu sei que existem esses aplicativos, e esses aplicativos eles ajudam vocês a entenderem o ciclo menstrual. Então, vocês vão ter uma data que vocês vão ter noção de que, ó, a partir de agora eu posso menstruar qualquer dia. Ó, a partir de agora eu estou no meu período que a gente chama de período fértil, que é o período onde a mulher pode engravidar. Então, no lado sexual, gente, de forma geral, e seguindo o ciclo menstrual padrão de 28 dias, o período fértil, ele tende a pegar esse grupinho de tempo que vocês estão vendo aqui, ó, que vai do 11º dia até o 17º dia. Tá? Ele tem esse espaço que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o período fértil. Os demais dias não é possível, desde que esteja tudo regular, não há as chances de gravidez. Tá? Elas são absurdamente minúsculas. Certo? Bom, bora continuar então. Aí acontece a menstruação. A menstruação ela pode durar de 3 a 5 dias, tá? Vou botar aqui, ó. A menstruação pode ter duração de 3 a 5 dias, certo? O que significa isso? Significa que esse sangramento que acontece na vagina, ele pode acontecer por conta do descamamento do endométrio no útero, ele pode durar até 5 dias. Gente, caso vocês tenham algum sintoma, alguma coisa que vocês achem que não é normal no corpo de vocês, não só do sistema reprodutor de vocês, mas em qualquer outra parte, se você acha que sua respiração ela não está legal, se você acha que o seu movimento dos dedos não está legal, qualquer coisa que vocês acham que está uma coisa muito diferente, é sempre recomendado que vocês procurem um médico para poder entender, porque algumas dessas coisas são sintomas e a gente não sabe, tá? E aí a gente pode prevenir N coisas. Se você está sentindo uma dorzinha estranha aqui, que está há muito tempo, um carocinho aparecendo que não tinha antes, vocês param, porque falam para os pais de vocês e procurem orientação médica. Porque os médicos eles vão saber com certeza o que é. Tá? Bom, então temos lá. A menstruação pode durar de 3 a 5 dias. Tá certo? Ótimo. Quando acontece a menstruação, quando finaliza ela, novamente, ele é refeito, né? O endométrio ele é refeito na camada do útero. Então o endométrio é aquela camadazinha que fica dentro do útero, ele é reproduzido.
ele é refeito para poder iniciar novamente uma nova ovulação. Tá? Então, o ciclo que você menstruou, primeiro dia que você menstruou é considerado o primeiro dia da menstruação e você sai contando os demais dias seguintes, certo? E aí, depois que acontece esse processo, há novamente a reformulação do endométrio, porque você vai novamente ovular. A mulher vai novamente passar pelo processo de ovulação. E aí, o que é a ovulação? A ovulação, na verdade, é simplesmente a liberação do ovócito. Tá? Como assim, professor? Galera, a gente não falou dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. O óvulo é o gameta feminino. A produção de espermatozoide pelo homem, ele é diário, tá? Em grandes quantidades. Ou seja, o homem pode produzir 400 milhões de espermatozoides por dia. Ele tem na ejaculação uma quantidade absurda de espermatozoides liberados. A mulher, gente, ela só produz um óvulo por mês. Não vou dizer nem que ela produz, porque dizer que ela produz está errado, porque ela já nasce com os óvulos formados. Mas ela libera um óvulo por mês. Certo? Pode ter casos de liberar 2, 3 óvulos? Pode, mas é raro. É mais comum é liberar apenas um óvulo por mês. Inclusive, quando a gente for falar de gêmeos, tem gêmeos aqui? Eu sei que tem, né? Tem, Gustavo. Tem. Gustavo e Otávio. Gustavo e Otávio, vocês são gêmeos idênticos ou são gêmeos diferentes? São gêmeos diferentes, professor. São diferentes? Esqueci o nome, mas já estudei. diferente. É porque assim, você sabe que, tipo assim, pode ter irmãos gêmeos, por exemplo, um homem e uma mulher, né? Por isso que eu falo que são gêmeos diferentes. Sim. E tem os Que gêmeos que tipo, são... entrou 2 espermatozoides, né? Um negócio assim. Já vou explicar isso daí. E tem aqueles gêmeos que pode ser o Otávio e o Otávio 2. Ou o Gustavo e o Gustavo 2, né? Que são literalmente cuspido e lambido a cara um do outro. Que se um dizer que sei lá, o Otávio, que é o Otávio aqui, a mãe dele vai dar uma surra nele e fala, mas eu não sou o Otávio não, o Otávio é ele. E a mãe vai lá e dá uma surra no outro. Gêmeos vegetarianos. Não é? Dá pra você, um gêmeo falar, poxa, bicho, eu não vou bem na prova. Ah, deixa que eu faço com você. Aí o outro gêmeo vai lá e faz a prova. Esse tipo de coisa. Deve ser massa. É, né? Ah, sei lá, O nome velho. é Queria muito ter um irmão gêmeo pra isso. Ai, eu sei não vocês. Pra enganar os pais, né? Fazer essas brincadeirazinhas aí. Mas tem a maioria, os pais conseguem descobrir, gente, as nuances. Certo? Conseguem descobrir as nuances. É uma coisa surreal, assim. Mas é bem curioso, né? Aí, bora lá. A ovulação, aí acontece. A ovulação, ela ocorre no 14º dia do ciclo. Como assim? A partir do momento que a menina começou sua menstruação, onde ela começou o sangramento no primeiro dia, contando desse dia, daqui a 14 dias, ela vai ter novamente, a ovulação. Como é que seria isso? Por exemplo, para dizer que hoje, 28 de abril, a menina menstruou. Ela menstruou no dia 28 de abril. Certo? A partir daqui eu vou contar um dia e eu vou seguir contando até o 14. Então, olha lá, vou contar a partir de agora. Ó. 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, no dia 11 deu 14 dias. Então, no dia 11, se você menstruou hoje e tem um ciclo regular, no dia 11 você vai estar ovulando. O que significa isso? Você vai estar liberando o seu ovócito para as trompas e ele vai começar o processo de fertilidade da mulher. Onde, se tiver um ato sexual nesse período de ovulação e tiver espermatozoides, se fosse camisinha, né, tiver ejaculação na vagina da mulher, ela provavelmente vai engravidar. Tá? A chance de gravidez ela é bem alta. Tá bom, gente? É assim que acontece essas continhas básicas de ciclo de menstruação. Claro que é a explicação do que está acontecendo, né? De como acontece o processo de reprodução. Aí é o seguinte, sobre esse ovócito liberado. O ovócito ele tem uma validade. E a validade desse ovócito é muito curta. Como assim, professor? Se você ovulou hoje, esse ovócito ele vai conseguir ter um processo de fecundação até o dia de amanhã. Ele não fica 2, 3 dias esperando um espermatozoide, ele dura apenas um dia. Durante todo o seu percurso, até a anidação, acontece o processo de... Até a anidação não, né? Todo o seu percurso, onde ele tem um período de abertura fértil, é de apenas
pouco mais de um dia, certo? Então é isso que é interessante a gente saber e é interessante a gente registrar, né? Então o ovócito pode ser fecundado aqui com até um dia depois do lançamento, tá? Então a gente vai ter essa fecundação seguindo até esse período aí, até um dia desse lançamento. Se passou desse período, aí ele praticamente não vai ter mais o ato de produzir um embrião, tá bom? Então essa informação também é uma informação bem importante para a gente saber. Bom, aí vocês me perguntam, professor, eu estou vendo aqui na imagem que você está mostrando, o processo de fecundação está dizendo aqui, ó, que é do dia 11 ao dia 17. Se o óvulo dura um dia, como é que pode ser do dia 11 ao dia 17? Como é que pode ter tantos dias? Cara, isso é considerado período fértil, porque quando foi definido esse período, não se levou somente em consideração o tempo de produção do ovócito e o tempo que ele leva para a fecundação. Mas ele também levou em consideração o tempo de vida do espermatozoide. Por quê? Porque, olha, o espermatozoide ele pode sobreviver no útero por até 3 dias. Tá? Então, se ele pode sobreviver no útero por até 3 dias, se o ato sexual aconteceu 3 dias antes da ovulação, na hora que ovular, o espermatozoide pode fecundar o óvulo praticamente no mesmo dia. Certo? Então é por isso que existe essa relação de tempo de 3 dias. Aí ele coloca 3 dias antes e 3 dias depois, que é a margem que dá de segurança. É por isso que é chamado de período fértil. Fazer atividade sexual nesse período sem camisinha pode acarretar em uma gravidez. Tá bom? É isso que acontece. E esse, por exemplo, não é o método mais seguro para se utilizar como contraceptivo. A gente vai falar de contraceptivos e vai conversar desse método. Ele é o método para a mulher saber como é que o seu corpo está e entender como ele pode utilizar isso daqui, tá? Certo? Então lembrando, por conta do tempo de vida do espermatozoide e o tempo de fecundação dos ovócitos, o período fértil da mulher ele vai ser contado sempre 3 dias antes, 3 dias depois. Então pode observar que está no 14, ó. 14 menos 3, 11. 14 mais 3, 17. Ele pega essa faixa etária da fertilidade por conta dessas duas coincidências. Tá? Aí tá. A partir desse momento aqui, no ciclo menstrual, a gente pode ter nesse período fértil duas coisas. Uma, o óvulo foi fecundado. 2, o óvulo não foi fecundado. O que é que acontece em cada uma delas? Quando o óvulo ele é fecundado, ele vai se alojar no endométrio e vai fazer o processo de nidação. É aquele processo tipo o endométrio, tá aqui, e ele meio que vai sugando, sabe? E suga o óvulo para dentro dele. E nesse endométrio acontece o desenvolvimento do embrião. Tá? Quando não há a fecundação, o que acontece? O óvulo ele é absorvido, tá, pelo corpo da mulher. E aí ele acontece em 14 dias mais ou menos, é o processo de ciclo final. Ele vai começar a acontecer o descamamento do endométrio. O endométrio ele se rompe, ele vai ser eliminado pela vagina. Algumas vezes ele é eliminado completamente e outras vezes ele é eliminado em pequenos pedaços. Tá? Ele é apenas regenerado. Então, há um questionamento muito grande sobre: é possível uma mulher grávida menstruar? Cara, não vai ser uma coisa das mais comuns, não. Mulheres grávidas, elas não menstruam, tá? Elas não menstruam. Chegou o aluno. Quem foi que chegou? Joaquim. Uhul. Tudo bom, Joaquim? Como é que você tá? Oi, Joaquim. Tudo em paz? Movaco, velho. Não é, bicho? Cri. Se eu tivesse o somzinho, eu até apertava aqui, ó. Cri, 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 cri. Tudo bem, tudo bem. É assim a vida, tá vendo? É assim a vida. Aí o seguinte... Nossa, Joaquim, pra que isso? Podia ser um negócio mais, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou lembrar disso quando estiver corrigindo as provas.
Nem sou eu que corrijo, né? O computador. Bora lá. Então é o seguinte. Eu tava falando sobre menstruação na gravidez, não foi? Quando acontece esse tipo de coisa, seria uma ação muito rara. Geralmente, quando há uma ideia de menstruação, provavelmente a pessoa está passando por um aborto espontâneo, tá? E um aborto espontâneo, gente, é muito mais comum do que se imagina, tá certo? É muito comum mulheres abortarem espontaneamente, porque se no desenvolvimento embrionário verifica-se que o corpo verifica que o embrião não está desenvolvendo de acordo com o que seria correto, ele automaticamente é eliminado do organismo da mulher, identificado como uma célula ruim e é eliminado, tá bom? É um fato bem curioso, assim. O organismo da gente é muito complexo, cara. A gente não conhece nenhum terço do que acontece dentro da gente ainda, de tanta Minha coisa. mãe já teve. Professor, minha mãe já ficou grávida 4 vezes. 2, o bebê morreu. E uma eu nasci e a outra minha irmã. É isso. Mas aí você contou 3, cara. Hã? Você falou 3 aí. Ele falou 3, não foi? Não, professor, ele falou 2 vezes o bebê morreu. Ah, tá, entendi. Só entendi uma. Assim, mas assim, Pedro, teve o aborto natural, né? Aborto espontâneo. Acontece, gente, é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? É por isso, quer ver uma regra que a galera sempre fala? Tipo, a minha mulher, a Patrícia, ela teve um aborto espontâneo. A primeira vez que eu recebi a notícia da gravidez, eu fiquei sem chão e ela teve esse aborto espontâneo, tá? Aí teve a segunda gravidez e eu falei, meu Deus, como é que eu fiz isso de novo? Tipo assim, como é que eu errei de novo? De novo. Ai, Imagina, meu Deus. Como é que eu fiz? Não é possível que eu tenha errado 2 vezes. Claro, gente, ó, entendeu o seguinte. No filho, quando não é planejado, a gente fala assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? E Levi não foi planejado, tá? Apesar de eu amar esse menino mais que qualquer coisa na minha vida, ele não foi planejado, viu, gente? Minha mãe falou que eu nasci sem querer. É isso mesmo, nasceu sem querer. É isso mesmo, Pedro. Mas assim, é porque a gente não estava preparado para que ter filho, sabe? Tipo, eu tinha 34 anos e pra mim eu não estava preparado para ter filho, tá, gente? Eu provavelmente ia ter 55 anos e não estaria preparado. Então eu não vou dizer que foi coisa ruim, não. É porque Já assim. minha irmã foi planejada. É, Minha mãe falou que ela estava sentindo falta, que tinha alguma coisa faltando, ela foi lá e fez o filho. Mas é isso, o segundo filho ele tende a ser planejado mesmo, tá? O primeiro pode acontecer de acidentes, como a gente chama, né? Porque você não queria ter e você acabou tendo. Mas o segundo geralmente é planejado, isso é fato mesmo. Tá? A minha irmã, ela nasceu, meus pais engravidaram, ela nasceu, aí depois minha mãe teve outra menina, só que ela perdeu o bebê e depois ela engravidou de mim, eu não fui planejada. Não é assim, gente, não é planejado, mas não é esperado, sabe? Como eu falo, quando o Levi veio, quando eu descobri, eu falei, velho, não tá planejado. Mas não vai ser, não é não esperado, sabe? Eu fiquei feliz depois. Tipo assim, a Patrícia me chamou pra conversar e quando a Patrícia fala pra mim, a gente tem que conversar, meu mundo cai, bicho. Eu falei, meu Deus do céu. O que é que vai ser agora? É porque eu não sou um cara de conversar muito não, sabe? Eu deixo as coisas acontecerem. Aí ela me apresenta, me dá aquele negocinho, aí eu abri esse negocinho e falei, olhei pra ela, olhei de novo, botei o negócio na mesa e saí de casa. Nossa, professor, como é que o senhor faz um negócio desse? Fiquei com pena agora. De Imagina mim ou o dela? susto. De mim ou dela? Dela, claro. E você acha Eu fiquei de pena do senhor, se saiu do nada. Você acha que eu saí do choque no coração. Ô, Gabriela, tu acha que eu saí do nada, Gabriela? Professor, o senhor não podia ter saído. A coitada ficou lá, meu Deus, o que será que ele achou? Tipo, É isso, eu não tive reação nenhuma, não foi de maldade. Depois a gente conversou, eu falei, pô, massa, tô feliz, vai ser legal, vai ser diferente e tudo mais. Mas foi assustador, cara. Como foi assustador. esse foi o auge, velho. Foi assustador, cara. Mas assim. Quando eu falo assim, você vai ser pai, chega lá na tensão, não dá não. Filho, ó, bicho. É porque a gente tem história, minhas histórias não dá pra contar pra vocês. Responsabilidade, o cara pensa 1000 vezes por segundo. Pensa muita coisa, pô, muita coisa. Mas assim, é porque essa primeira vez foi do. Na sua cabeça. Eu recebi esse negócio 2 vezes, gente. Essa primeira foi do aborto espontâneo que ela teve, tá?
E eu recebi isso. Claro que eu já tava pensando, já tava aceitando, tava me planejando pra isso, tava tranquilo de vida em relação a isso. Só que, por exemplo, ó, pensa aí comigo. Eu com 34 anos. Acontece que nesse ano eu fiquei desempregado. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, gente. Não conseguia trabalhar em canto nenhum. Tinha passado no concurso do estado, mas não tinha previsão de ser chamado. E aí, tipo, meu mundo meio que desabou. Gente, como é que eu vou ter um filho se eu não tenho condições minimamente de manter minha casa? Sabe essa situação? Então foi esse que foi o desespero que bateu assim em mim na hora. Então não, tá perdoado, tem um motivo. E assim, eu não sei se como todo mundo, mas gente, você não tem noção de quanto de cálculo financeiro eu fiz, cara. Vocês não têm noção, velho. O que planejamento de dinheiro eu fiz. Pra vocês terem noção, levitei poupança que eu fiz 2 meses antes dele nascer, cara. E o dinheiro tá lá, eu botando dinheiro e rendendo dinheiro pra ele. Por quê? Porque eu não sei se eu vou ter condições de pagar o colégio dele. Tipo assim, era nesse nível meu pensamento. Eu tava planejando já o colégio dele do ensino médio. Pra vocês terem noção. Mas aí tudo bem, deu tudo em paz, né? A primeira vez eu tomei susto. Na segunda vez, quando eu recebi, aí eu falei com ela falou de novo, eu falei, não é possível, de novo não, velho. Dentro de mim, eu falei, de novo não. Não, pai. De novo não é possível. Eu recebi o negocinho, eu vi, aí eu falei com ela, né? Não foi a melhor fala do mundo, mas eu falei, gente, não é a mesma emoção. Por que não é a mesma emoção? Quando eu recebi a primeira vez que eu recebi o negocinho, o mundo desabou, velho. Desabou assim. Não desabou, não vou dizer desabou. Eu fiquei sem chão. Susto. Eu fiquei sem reação. Não tive a menor reação. Não soube o que falar. Não soube o que falar. Tá? Não soube o que falar, não soube o que fazer, não soube o que pensar. Não soube o que fazer nada. Na segunda vez, tipo assim, mas a gente já tinha ido pra médico, a gente já tinha feito várias coisas, tudo mais. O aborto aconteceu dias depois. Na segunda vez, aí já não tive essa mesma reação, sabe? Porque essa reação, gente, você só tem uma vez, velho. Você só vai ter uma vez. Pode ter o segundo filho, o terceiro filho, vai ter o susto, mas o susto de ter o primeiro não é igual não, cara. Eu conheço essa história, João Vitor, eu vi aqui. Não é igual não, cara. Assim, é surreal, mas é bem curioso isso, tá? Bem legal. É também uma experiência massa da vida da gente que a gente passa, tá? Os pais de vocês passaram. Eu espero que vocês, quem quiser passar por isso, passe também por isso, porque é uma experiência estranha e diferente. A gente tem que aproveitar todos os tipos de experiências da nossa vida, tá? Mas aí a gente fez todo o processo, fez todo o acompanhamento do pré-natal, que é extremamente importante, tomou todos os cuidados para evitar que o aborto acontecesse novamente. Gente, eu tô falando tudo isso, só para dizer uma coisa. Quando a gente tá no processo, a mulher tá no processo de gravidez, existe uma regrinha, que não é uma regra geral, mas é uma regrinha de convivência básica, que diz o seguinte: quando a mulher está grávida, o correto é anunciar essa gravidez após 3 meses, tá? Por quê? Porque do primeiro dia até o 3º mês pode acontecer um aborto espontâneo, tá? Então essa faixa etária de tempo pode ter um aborto espontâneo. A partir do 3º mês, abortos espontâneos são absurdamente raros. Então aí, por isso que você pode, a partir desse momento, contar que tá grávida. Tá grávida. Certo? Rapaz, quem ficou feliz sem tamanha foi a avó e o avô, pô. Tipo, eu só tenho um pai, né? Eu só tenho minha mãe, né? Meu pai faleceu já. Minha mãe ficou... Nossa Senhora de felicidade. Tá? E o pai dela também. Minha mãe, pra você ter noção, olha, eu dei presente pra ela tem até hoje. Eu peguei pra ela, agora olha, eu tenho isso gravado em vídeo, tá, gente? Um dia eu posso até apresentar pra vocês aí. Olha que presente ela recebeu. E eu sou o cara que chora por qualquer coisa, viu? Eu choro por qualquer besteira. E principalmente se for coisa boa, que eu choro de cair lágrima. Coisa ruim eu dou risada. Eu peguei pra ela uma caixinha vermelhinha. Uma caixinha vermelhinha, bonitinha. Botei um bocado de algodão e comprei um sapatinho aqui em Coité mesmo, tá? Eu tava morando em Serrinha na época. Comprei aqui em Coité um sapatinho vermelho e branco. E botei na caixinha e tampei a caixinha. Aí eu falei, mãe... E olha só, olha o dia que eu escolhi. Foi a época que ela fazia 3 meses. A gente tinha marcado uma viagem, eu, minha mulher, meus irmãos e minha mãe, pra Boipeba. Quem já ouviu falar? Quem não ouviu falar de Boipeba, é perto, praticamente ao oposto de Morro de São Paulo. É uma praia do litoral sul, que eu sou apaixonado por Boipeba. Eu amo Boipeba. Aí a gente foi pra lá, falei, tá. Quando chegou lá, a gente foi pra uma praia, a praia a gente só tinha... A gente, não tinha mais ninguém. Por isso que eu gosto de ir lá. Lá são praias desertas.
Mãe, tem um presente pra você. Eu trouxe aqui, ó, e eu achei que tinha que te dar num momento especial. Aí como tava eu, Marcos, minha irmã, minha mãe, de todo mundo só sabia eu, Patrícia e meu irmão, só nós 3 sabíamos, minha irmã e minha mãe não sabiam. Entreguei a caixinha pra ela. Quando ela abriu a caixinha, rapaz, parece que foi a coisa mais feliz que aconteceu na vida dela. Vocês terem noção. Que bonitinho. Foi um negócio bonito, vocês estão brincando aí, rapaz. Eu planejo tudo aí, foi um negócio bem charmoso, bem legal. Gente, minha mãe não tá querendo nem que eu namore. Imagina se eu casar e engravidar. Véi, eu acho que, tipo... Sara, você se eu não tem me idade pra nenhuma engano, das duas coisas, tá? Relaxa aí, tenha Quando a minha mãe paciência. falou, Não, tipo, eu sei. Não, professor... atenção. Minha mãe tá tão Rapidinho, suave Ana. comigo que ela fala: você vai namorar depois dos 30. Eu falei assim: não vou ter vida social. Depois dos 30 foi top. Eu não vou dizer que tá errado, eu não. Se acho fosse que, filha minha, eu falo a tipo, mesma coisa. Quando a minha mãe foi falar pro meu pai que ela tava grávida, acho que ela pegou uns 2, tipo, sapatinhos, que todo mundo faz isso, velho. É o E acho básico. que pegou um batom vermelho dela e escreveu no espelho, tipo, oi papai, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tipo, ai, que negócio besta. Eu acho bonitinho colocar, tipo, numa caixinha assim, o sapatinho de bebê. Fica mais bonitinho numa caixinha. Gabriela não é besta não, sabe por quê? Porque é surpresa. Você nunca vai esperar que vai estar escrito no espelho uma coisa dessa. Não é surpresa, nunca é besta essas coisas. Esse tipo de notícia, se você simplesmente falar você é papai, vai ter um peso tão grande quanto da caixinha com o sapatinho dentro, cara. Sabe? É incrível isso, assim. Não vai fazer uau de diferença, sabe? A sensação pela mensagem é a mesma. Não vai mudar não, cara. Aí você pode deixar mais bonitinho. É tipo assim, eu fiz um frufruzinho porque eu queria gravar, deixar isso pra Levi ver quando ele tivesse a idade de vocês, sabe? Aí eu fiz pra ter todo esse negocinho pra ele assistir isso. Era mais legal que ele tivesse visto, né? Aí tem várias coisas que eu gravei pra ele ver no futuro. Bom, falei tudo isso, fechei esse ponto. Agora bora voltar pro conteúdo continuar aqui, né? Eu tenho uma meta pra chegar com vocês ainda hoje. Tá bom? Pronto. Então tem tudo isso daqui. Quando acontece a fecundação, a anidação, né? Aí o que acontece? O ciclo menstrual ele é pausado, não acontece mais a menstruação. Quando isso não acontece, há o rompimento do endométrio, a menstruação, há o sangramento pela vagina. E aí reinicia-se esse ciclo. Tá? É isso que eu queria fechar com vocês. Eu nem vou escrever essas outras partes que eu acabei de falando para vocês. Tá? Fiquei com engolir água demais aqui. Bom. Agora, o que é que leva a esses acontecimentos? Para acontecer esse ciclo menstrual com todas essas passagens que a gente está falando, a gente tem o que nós chamamos de controle hormonal, que é justamente os fatores que vão levar vocês, as meninas, a passar por todo esse processo existencial. Tem uma imagem no livro de vocês também muito boa que eu vou pegar aqui. Ele representa de forma bem legal. Ah, não, tem outra imagem aqui que eu queria mostrar também. Deixa eu pegar essa imagem aqui, eu mostro e depois eu falo do que eu queria pegar. Aqui, ó. Gente, meu mouse está travando aqui, que estranho. Parece que é o Bluetooth dele, não está indo muito bem, não. Essa imagem aqui, ó. Aqui, gente, ó, como vocês estão vendo. Olha como acontece o processo da menstruação. Aqui, ó, é o endométrio, tá? É aqui que fica essa camadinha que ela é produzida para poder alojar o ovo. Quando ele não utiliza, ele há o descamamento e há o sangramento. E aí acontece a menstruação, que é assim, ó. Que é chamado de fluxo menstrual. Ele sai pela vagina, tá bom, gente? É esse o processo que a gente está falando que pode acontecer com vocês. Tá? É absurdamente normal, não tem nada de estranho nisso daqui. A única coisa que a gente tem que falar, trazer essa informação para vocês, para que vocês não sejam pegas de surpresa. Tá? Quem ainda não menstruou, já deve ter ouvido falar alguma coisinha, porque as amigas, algumas já podem ter menstruado, já conversam. Mas aí vocês já estão sabendo mais ou menos como é que acontece. Esse processo de menstruação, gente, ele pode acontecer, não tem data certa para acontecer, não tem idade certa para acontecer, varia de pessoa para pessoa com uma puberdade, ele é muito aleatório. Mas existe uma tendência de que ela aconteça entre os 11 anos e os 17 anos, ó, tem esse grupão. E é muito mais comum que aconteça quando as pessoas estão com 12 ou 13 anos. Ah, professor, mas eu estou com 14 e não menstruei ainda, tem problema? Não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Ah, professor, mas eu menstruei com 10 anos. Não tem problema, gente. Tá? Isso é uma faixa etária comum.
Minha tia menstruou a primeira vez com 16. É isso, é uma faixa etária comum. Minha mãe menstruou com 17. Então, inclusive, relaciona-se que a menstruação está relacionada a outros fatores, como, por exemplo, alimentação, tá? Então, a nossa alimentação está mudando, é por isso que está tendo pessoas que estão menstruando mais cedo e tudo mais. Só que é o seguinte, como não existe um processo certo, a única coisa que eu posso orientar vocês, meninas, sobre isso é, se vocês acham que a menstruação de vocês está demorando de acontecer, é uma sensação interna de vocês, o correto é ir no ginecologista, pede para o pai e para a mãe de vocês que vocês precisam ir no ginecologista e tire essas dúvidas, tá? Porque ele sim vai ter o conhecimento e o gabarito para poder explicar com vocês com todos os detalhes possíveis o que está acontecendo e como está esse processo do corpo de vocês. Bom, essa imagem também está no livro de vocês. Ó, gente, só estou pegando as imagens do livro de vocês. E eu gosto dela porque ela está trazendo uma outra coisa bem importante para a gente, que é o ciclo hormonal. Como acontece ele. Bom, existem 4 hormônios que são os principais hormônios em relação a isso. E a gente já falou dos 4 quando a gente fala do sistema endócrino. É o estrógeno, a progesterona, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Tá? Esses 4 hormônios são eles que são os grandes responsáveis por todo o processo de menstruação da mulher. Tá? O estrógeno e a progesterona, o que é que eles fazem? Eles trabalham no endométrio. Ou seja, quando há um aumento desses 2 hormônios, eles vão fazendo uma formação do endométrio, eles ajudam até a construção desse endométrio. E aí, depois de um certo tempo, esses hormônios começam a cair. Com a queda desses hormônios, o endométrio ele vai começando a se desprender do útero e aí vai começando a se iniciar o processo da menstruação. Os outros 2 hormônios, o luteinizante e o folículo estimulante, o que é que eles fazem? O nome já diz, ó, folículo estimulante. Ele faz com que os folículos que estão no ovário da mulher, os folículos é como se fosse os pré-óvulos, da onde vai surgir o óvulo, o ovócito da mulher, tá? Então, o folículo, ele estimula o desenvolvimento desse folículo que vai gerar o óvulo. E o luteinizante, ele ajuda a liberar o óvulo. Então, o folículo, ele ajuda a formar esse óvulo e o luteinizante, ele faz para que ele tenha a liberação desse óvulo. Observe esse gráfico. Eu vou ampliar ele aqui, aí eu vou escrever os detalhes do que eu estou falando aqui no texto. Observe esse gráfico, ó. Observa os períodos. Período 0, menstruação, tá? 14 dias, dia da ovulação. 28 dias, o reinício da menstruação, né? Finaliza aqui, no próximo dia acontece a menstruação. Então, presta atenção. Aconteceu a menstruação, observa que os hormônios, tanto o estrógeno, como a progesterona, como o LH e o FSH, o LH é luteinizante e o folículo estimulante é FSH. Eles estão baixos. Só que o estrogênio, a partir do fim da menstruação, ó, ele começa a produzir em maior quantidade. E esse estrogênio ele vai fazer com que você tenha novamente a formação do endométrio. Junto com isso, o progesterona ele vai crescendo bem devagarzinho, mas a partir do momento que há a ovulação, ele aumenta a sua quantidade, que é para dar firmeza no endométrio, para o endométrio permanecer fixo e firme, junto com o estrogênio. Tá vendo que os dois... O estrogênio dá até uma queda, mas ele tem uma segunda onda aqui. Quando começa o período de menstruação, é porque está tendo uma baixa na progesterona no estrogênio, porque foi identificado meio que o óvulo ele não foi fecundado. Quando ele identifica, há uma queda nesse processo aqui, e aí essa queda vai fazer com que o endométrio comece a se soltar novamente e iniciar o ciclo da menstruação. Certo? Já aqui vocês podem ver, ó, que o folículo estimulante e o luteinizante, eles permanecem meio que padrão. Observa que ele só tem um pico em um momento. E esse pico é justamente no dia onde acontece a ovulação. Então, tem o pico do folículo estimulante que vai ajudar a produzir o óvulo e o luteinizante que vai liberar esse óvulo produzido. Depois que liberou, ele volta ao normal e segue todo o processo. Aí vem novamente o processo de construção e de liberação do óvulo. Tá, gente? Então, são esses hormônios que utilizam, que fazem parte desse processo nosso da reprodução. Tá? Para ficar legal, como eu estou fazendo os resuminhos, eu vou pegar e vou redigir aqui e a gente passa para vocês os arquivos, tá? Então, bora lá. O estrogênio e a progesterona promovem o aumento da espessura do endométrio e sua
queda e a diminuição de sua produção causa a menstruação. Tá bom? Vou botar de azul, né, gente? Que fica mais legal aqui pra gente identificar a diferença. Menstruação. Além disso, nós temos então. Além disso, pela hipófise. É interessante, né, gente? Que eu não falei. O estrogênio e a progesterona eles são produzidos no ovário. E o LH e o FSH são produzidos na hipófise. Certo? Produzidos pela hipófise. O FSH, né? Que é o folículo estimulante. Esse aqui, ó. Hormônio folículo estimulante. Tá? Que está relacionado. Cadê? Que está relacionado com o desenvolvimento do folículo, que eu acabei de falar, né? O folículo é o que vai gerar o óvulo, seria o óvulo dentro do útero, do ovário da mulher. Quando ele sai, aí ele já vira o óvulo de verdade. E o LH, né? Que vai ser o hormônio luteinizante que estimula a liberação do ovócito. Certo? Então a gente tem esses dois hormônios aí, esses dois pares de hormônios trabalhando desse jeito para a gente fazer toda essa produção de ações. Além disso, tem um quinto hormônio, ele sim ajuda mais ainda na fixação do endométrio quando a mulher está grávida, que é esse daqui, ó. Durante a gravidez, inicia-se a produção do hormônio gonadotrofina. Cariônica. Que nome bonito, né? Gonadotrofina cariônica. Tá até nome de gente importante isso daqui. Tá? Que evita a descamação do endométrio. Tá bom? É isso que acontece. Então, esses são os hormônios que a gente trabalha. É isso que vocês vão ver acontecendo no corpo de vocês, no quesito, na parte hormonal para o desenvolvimento do embrião. Tá bom, gente? Tranquilo sobre essas informações? Primeira parte da página aqui tá tudo ok, tudo certo? Bora para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula a gente vai falar de dois termos que talvez, meninas, vocês já conheçam. E alguns meninos podem conhecer também. Menarca e menopausa. Vocês sabem o que é isso, gente? Sim, menarca é a primeira menstruação, né? Isso, muito bem. Menopausa é quando ela acaba. Tipo, acaba de não voltar nunca mais. Isso. Menopausa é a primeira menstruação. A menarca é a primeira menstruação da mulher. É quando inicia o seu ciclo reprodutivo. Tá? E a menopausa é a última menstruação da mulher, o que finaliza o seu ciclo reprodutivo. Então, na faixa de vida de uma pessoa, de uma mulher, existe um período de reprodução. No homem, a gente não tem andropausa, que o pessoal fala, né? Mas é muito mais difícil do que a gente vê nas mulheres. Vou dar uma pesquisada aqui. Andropausa. Vê se achou alguma informação aqui. Andropausa é um termo criado em analogia à menopausa que nomeia a fase que nos homens ocorre a queda da produção dos hormônios. Tá? Basicamente é isso. E aí a diminuição do líbido, a diminuição de várias coisinhas também, né? Porque a menopausa, ela também tem essa faixa de diminuição de alguns hormônios da mulher. E isso mexe também em vários estímulos. A gente vai falar sobre isso. Então, para a gente deixar registrado o que foi comentado agora aí. Então aqui. A primeira menstruação é chamada de menarca. A última menstruação é chamada de menopausa. A galera usa muito o termo comum, usa o termo menopausa para se referir, gente,
ao período em que a mulher está passando pelo fim do seu período reprodutivo, tá? A menopausa é a última menstruação. Esse período que está passando aí, onde a mulher começa a largar de ter a produção dos hormônios, a gente chama de... cadê o nome aqui? Deixa eu lembrar o nome. Eu tenho anotado aqui que eu sempre esqueço esse nome. Climatério, tá? Então esse processo, quando ele é finalizado, a gente dá o nome de climatério. Tá passando para o processo que está tendo uma redução, a gente chama de climatério, certo? Então, quais informações a gente pode adicionar além disso daqui? Olha, como a primeira menstruação, a menarca, ela não tem uma data específica, a menopausa também não tem uma data específica. Mas os estudos encaminham dizer que ela acontece aproximadamente aos 50 anos de idade. Então, quando você está chegando aos 50 anos, é onde pode começar a acontecer a menopausa. Tá? A partir daí, vocês têm que buscar médicos, tem que buscar informações para saber, né? Se o organismo está ok, se está tudo certo. Se está acontecendo o processo de climatério, se está acontecendo essa mudança do nosso organismo, do seu organismo, tudo mais. Certo? Bora registrar isso aqui só para deixar também, né? E a partir da menarca, o processo reprodutivo pode seguir até aproximadamente os 50 anos. Pode durar mais, pode durar menos, mas esse é apenas um valor. É um prazo que se dá, mais ou menos, que pode acontecer, né? A gente já fica preparado que aconteça nesse período. E essa fase de transição, que é o climatério, né? Vou deixar registrado aqui, de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo, é chamado de climatério. Bom, pronto. E por último, quando a gente fala, essa pessoa só pode estar na menopausa, não sei o que é utilizado esse termo, isso está relacionado, gente, às mudanças hormonais que ocorrem na mulher. Porque há um jogo de hormônios dentro do corpo dela em que vai trazer alguns incômodos relacionados a ele. E esses incômodos, ou sintomas, como eu prefiro chamar, são o seguinte, ó. Aqui, ó. Nessa fase é comum uma desregulação hormonal. Uma desregulação hormonal que apresentam como sintomas. Aí vem, a gente chama de onda de calor, ou seja, o corpo pode produzir mais calor, alteração no sono. Essas duas coisas juntas, com certeza, vai causar alteração no humor, tá? Alteração no libido, entre outros. O libido, gente, uma alteração no desejo sexual, no desejo do ato sexual, que as pessoas tendem a ter quando vão crescendo, né? De acordo com a produção dos hormônios, vocês devem estar nessa fase, na fase que tem a maior tensão sexual, né? Tem maior atração sexual. E é comum, tá? Os hormônios se regulando no seu organismo para poder organizar direitinho e fazer algo que seja saudável para vocês. Tá bom, gente? Tranquilo sobre essa parte aí também? E aí? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver aqui, tem uma imagenzinha. Eu tenho um videozinho aqui para pegar para vocês, pra gente ver agora. Aqui. Pronto. Então, turma, eu vou passar um videozinho para vocês. E esse vídeo eu vou passar de duas formas. Eu sempre faço isso no vídeo. Professor, Pode perguntar. e se eu te falar que o senhor esqueceu de gravar a aula? Eu vou dizer pra você que eu tô gravando. Que eu gravo pelo OBS. Ele grava por outro negócio. Por que vocês acham que sempre Porque eu achei. Calma. Não, sabe o que é? É porque os O outros. homem é evoluído, É rapaz. porque todos os outros professores, acho que eu sou o único que faz isso, né? Eu sou o único, provavelmente. E aí vocês ficam na rotina de ver o sinalzinho de gravando. E quando vocês não veem, vocês se assustam. É normal. Mas assim, acontece de professor não gravar mesmo pro OBS? Acontece, eu já esqueci, viu, gente? Eu já esqueci. Só que é o seguinte, como eu falei pra vocês,
eu já falei pra... Quer dizer, não sei se eu falei pra coordenação. Eu gravo as aulas, mas eu só escolho uma aula pra postar na internet. Entendeu? Não tem no YouTube lá que vocês têm acesso às aulas todas, tem até listado, bonitinho, organizado. Vocês podem assistir as aulas, gente, na ordem pelo YouTube, tá? Tá, tudo lá do plural. Vocês clicam lá, vocês vão pra listinha lá do playlist e tem as playlists com todas as aulas que a gente deu. É uma forma que eu acho melhor pra deixar tudo organizado pra vocês. Tá? Aí, fica tudo gravado lá. Só que eu só posto uma aula, por exemplo. Eu tô gravando uma aula pra vocês, né? O oitavo B. Eu já sei que essa aula que eu tô gravando pra vocês tá muito melhor do que a aula do oitavo A. Então eu vou postar essa aula. É normal, gente. As aulas são diferentes. Então vai ter aulas que vão ser melhores numa turma, vão ter aulas que vão ser melhores em outra turma. Já acontece de eu gravar a aula do oitavo A, porque eu acho que a aula do oitavo A foi muito melhor que a de vocês, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Bom, eu vou passar o vídeo aqui, eu vou compartilhar pra vocês aqui, pra vocês verem com áudio, tá? Porque infelizmente eu não tenho como mostrar sem um áudio no aplicativo. E aqui, no meu navegadorzinho, eu vou pegar ainda, mudar aqui. Pronto. No meu navegadorzinho eu também vou postar para poder a gente gravar o vídeo, tá bom? Então vocês vão ver a imagem. Vejam a imagem que está projetada pelo Google, viu? Fica melhor para vocês. Se tiver problema de áudio, vocês me avisam, tá, gente? Eu vou deixar o áudio tocar. Depois do áudio, a gente vai conversar um pouquinho e a gente finaliza esse conteúdo. E aí a gente fala sobre a fecundação e desenvolvimento. A gente fala todo esse processo na próxima aula. Ou a gente já inicia um pouquinho agora e finaliza na próxima aula. Vamos lá. Tá tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen... Não é bem sem querer, tá, gente? E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção da... É pra estar ouvindo alguma coisa ou é sem som? É pra estar ouvindo. Durante o Então, não tá ouvindo nada a não. vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. É assim mesmo. Sem problema não. Assistam aí que a gente comenta. Eu vou falar com vocês o processo a processo. Tá? Eu falo processo a processo daqui a pouco. Ainda bem que meu motor de navegação funciona. Quando eu tô compartilhando o vídeo pelo Se Google, tornam era pra vocês ouvirem um áudio. espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero. Nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Vocês não viram nada, gente, do áudio? Coitado. Não. Pô, que estranho, porque eu tô projetando aqui pelo Google justamente pra vocês ouvirem um áudio, tá, gente? Eu vi esses dias quais são as dificuldades do percurso.
Bora Tem lá, ó. muito lugar que é muito apertado. Perdeu a corrida, coitado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou mandar esse link pra vocês assistirem depois, tá? Deixa eu copiar logo aqui. Esse espermatozoide aí, ele tá narrando a história, tá? E no final ele morre. Vida triste, tá vendo? Nem sempre o mocinho vence. Não, eu tô com pena do espermatozoide. Onde é que eu cheguei, meu Deus? Deixa eu te falar uma coisa, Gabriela. Pra você ser você hoje, você teve que matar 400 milhões deles. E aí? Ganhou uma corrida, me respeita. Então, mas essa corrida morreu todo mundo. Assassina! Só sobrevive você. Eu sou uma sobrevivente. Isso, muito bem. O termo é esse. Você é uma sobrevivente. Gostei. Bora. Deixa eu passar aqui o vídeo de novo. Eu vou passar ele na É um velocidade... Beto Royale. Eu vou passar ele numa velocidade maior, tá, gente? E eu vou pausando e vou falando pra vocês, tá? Bora lá. Basicamente aqui, ele tá falando quando há o processo de espermatozoide. Aí, se vocês verem, ele tá pegando o percurso do pênis do homem, do epidídimo, até a fecundação. Aí ele diz o seguinte, que esse percurso todo, como se eu fosse fazer esse percurso como ser humano, seria como se eu saísse de São Paulo e fosse pro Rio de Janeiro, em distância. Tá? Eu não sei quantos quilômetros dá, mas deve dar uns 200 quilômetros. Certo? E aí, pronto. Só que é o seguinte, ele tem algumas barreiras. Vocês estão vendo que alguns espermatozoides estão se desfazendo? Ó. Por que ele está se desfazendo? Porque na entrada da vagina da mulher, ele vai ter uma quantidade grande de células de defesa. E as células de defesa, elas vão eliminando os espermatozoides que vão encontrando. Por quê? Porque a mulher é ruim? Porque as células dela são ruins? Não, gente. O espermatozoide é uma célula diferente do organismo dela e ela vai identificar como um agressor. E aí ela vai eliminar, como se fosse uma bactéria, tá? É um processo extremamente natural do nosso organismo de autodefesa, certo? Inclusive, parte delas, além de ser eliminado por isso daqui, também é eliminado pela acidez da vagina, né? Que não consegue sobreviver, tá? Aí ele fala o seguinte, que no processo do orgasmo masculino e feminino, o útero da mulher passa por processos de contração constante. Esses processos de contração, eles acabam empurrando os espermatozoides para entrar mais rapidamente pelo útero. Esses processos de contração que vocês estão vendo aí, tá? Ele empurra mais rapidamente. Só que chega um momento que ele não tem mais deslocamento, aí ele utiliza sua cauda como fonte propulsora e ele começa a se movimentar. Junto com o movimento da cauda, ele tem esse movimentinho da cabeça que ajuda. Outro ponto. O espermatozoide costuma se guiar pelas paredes do útero. Então eles vão seguindo. Um fator que é curioso, que não tem conhecimento, é como é que os espermatozoides sabem qual trompa entrar, se é a esquerda ou se é a direita. Tá? Dizem que existe uma afinidade que faz com que eles busquem mais uma trompa do que outra, mas esse conhecimento ele não é ainda identificado pela gente. Tem uma trompa específica para entrar? Não. Quer dizer, tem. Se você ovulou, porque a mulher tem 2 ovários, ela pode ovular do lado direito e pode ovular do lado esquerdo. Se você ovulou do lado esquerdo, os espermatozoides para fecundar tem que ir para o lado esquerdo. Se ela ovulou do lado direito, para fecundar tem que ir do lado direito. Tem 2 trompas? Então não tem, tem isso, sabe? Professor, eu tenho várias dúvidas, mas vou esperar terminar. Pronto, pode tirar todas. É o seguinte. O que acontece com o resto dos espermatozoides? Morre. Morre. Morre, some ou vai para algum lugar? Morre e é absorvido pelo organismo. Morre, some, vai para algum lugar. Tá morto, Kaline, vai fazer o quê? É boa pergunta, Kaline. Boa pergunta. Tá? Lembre, ó, gente, no ato sexual, o espermatozoide dentro da vagina, do útero da mulher, ele pode durar até 3 dias. Tá? Desses 3 dias, se não tiver óvulo nenhum, ele morre. Tá? Aí, continuando, daqui a pouco você tira umas dúvidas, gente. Vou fechar isso daqui, aí eu abro espaço só para dúvida. Aí o que acontece? Quando os espermatozoides estão perto do óvulo, eles soltam um hormônio. Esse hormônio, ele faz com que facilite o caminho para os espermatozoides e ele localiza quem é um óvulo. É como, já viu aqueles desenhos que passa aquele cheiro de comida e o cheiro ruim pega o nariz do bonequinho e sai puxando ele? É mais ou menos isso que esse hormônio faz, tá? E aí isso facilita a localização e eles localizam o óvulo e vão pra cima do óvulo, tá? Essa facecam do coisa é muito engraçada, viu? Olha, essa facecam aqui. Cara, essa câmera em primeira pessoa é muito engraçada, velho. Eu achei muito legal. Aí o que acontece? Eu vou escrever tudo isso na próxima aula, tá, gente? O ovário, ele tem uma camada de proteína, tá? E essa camada de proteína,
ela precisa ser derrubada pelo espermatozoide, ela precisa ser degradada para que o espermatozoide ele consiga entrar no óvulo, tá? Então ele precisa quebrar essa camada. Quando um espermatozoide ele quebra a camada, ele entra no óvulo, observe que a cauda dele fica e só entra a cabeça do espermatozoide, que é a parte onde está o código genético do homem. Quando isso acontece, automaticamente o óvulo ele começa a produzir substâncias que impedem a entrada de qualquer outro espermatozoide. Ele literalmente se fecha, ó. Tá vendo? Literalmente se fecha quando percebe que entrou o espermatozoide. E aí não permite a entrada de um segundo ou um terceiro espermatozoide. Por isso que não existe como ter um filho que tem 2 pais, sabe? Tem genética de 2 pais. Ou se tiver, é uma coisa assustadoramente rara. Vocês terem noção. É porque é isso que acontece. E aí, a bichinha que estava contando a história não conseguiu. Infelizmente, a camada ela se fechou e ela veio a falecer. Tadinha. Tadinha, a história é triste, gente. Pronto. Quem tiver dúvida sobre o ponto aí, pode aproveitar agora para a gente tirar essas dúvidas. Vá. Deixa eu pensar. Tô pensando. Rapaz, tô achando que não tem dúvida, não. Cadê? Kaline não falou que tinha dúvida? Eu também acho que não deu dúvida, não. Teve uma parte que eu vi que tinha, eu acho que não tinha 2, 3 espermatozoides colados, assim. Ali é só para representação. Pode acontecer de se baterem, se juntarem, mas vou dizer que isso vai acontecer de forma assim, deixa eu me juntar com outro porque assim eu vou mais rápido. Nossa, entrar os 2 de vez ia dar um problema. Não dá, inclusive não vai entrar os 3, só entra um espermatozoide por vez, tá bom? E aí, gente, bora aproveitar agora para tirar as dúvidas finais desse conteúdo aí. Professor, acho que não tem dúvida, não. Quando eu termino essa explicação, quase nunca tem dúvida. As dúvidas surgem depois, quando tá fazendo tarefa, quando tá estudando. Olha, eu tô falando, observa o que eu tô falando. Eu tô falando de gravidez, eu tô falando do processo reprodutivo, eu tô falando de desenvolvimento de bebês e vocês não estão com dúvida? Rapaz. Não, porque, tipo, eu li o assunto antes, então meio que eu já sabia. Já fica mais fácil, né, Gabriel? Muito bem, é uma boa técnica de estudo essa, tá? Só que é o seguinte, a gente tá faltando falar sobre fecundação e desenvolvimento embrionário. Sobre fecundação e desenvolvimento embrionário a gente vai fazer na próxima aula. Eu tenho uma lista de vídeos pra gente assistir. Que mostra, é isso que não tem no livro de vocês, tá? Isso que vocês viram aqui, tem isso daqui, aí eu só vou passar essa informação na próxima aula, né? Eu vou falar sobre essas informações que vocês viram nesse vídeo que eu comentei, eu vou escrever e passar para vocês. Além disso, eu vou trazer também como acontece o processo de desenvolvimento do embrião. Como assim? O embrião, desde quando ele... aquela bolinha até ele virar esse embriãozão que a gente vê, né? Que só forma a estrutura do bebê nascido. Tá bom? Então a gente vai pegar o assunto e vai trabalhar esse trecho na próxima aula. E vai falar de gêmeos, né? Bivitelinos e monovitelinos. Eu ia perguntar se eu já tinha falado isso. Vai falar na próxima aula. Professor, quando a mulher tá grávida, por que ela fica enjoada e tendo desejo? Cara, excelente pergunta. Eu não vou saber. Essa eu não vou saber responder, não, cara. Mas eu acredito que é por causa dos hormônios, não? Eu acredito que deve ser relacionado ao hormônio, mas eu não sei responder. Adorei a pergunta e vou pesquisar sobre isso, cara. Por que as mulheres enjoam durante a gravidez? Bora ver se a gente acha uma coisa legal aqui. Que pergunta massa, velho. Eu nunca pensei nisso. Nunca. Tem um site aqui de Vida Saudável, que é um site que eu já utilizei, muito bom. É isso mesmo, ó. Ele está dizendo aqui que não é esclarecido por que isso acontece. Mas acredita que o hormônio, o CG, né? O gonadotrófico, deixa eu buscar o nome aqui que eu também já esqueci o nome dele direitinho. Cadê o hormônio? O hormônio gonadotrofina cariônica, ele além de estimular a permanência do endométrio, ele também pode estimular outras partes do cérebro que leva a essas sensações de enjoo. Entendeu? Então é hormônio? É hormônio. Alguém falou hormônio? Não, mas tá. É porque esse hormônio, por exemplo, esse hormônio aqui, tem um hormônio, né? O hormônio gonadotrofina
cariônica que eu falei pra vocês, que é o hormônio que evita a descamação do endométrio, lembra? Dos hormônios que a gente trabalhou? Uhum. Então, esse hormônio, ele pode ter, além de um efeito no útero da mulher, ele pode ter um leve efeito no cérebro. Tá? E esse leve efeito que ele tem no cérebro seria que traz esse enjoo. Essa ação dele no cérebro que pode trazer esse enjoo, tá vendo? Ah, tá, entendi. Mas isso aí, isso que eu tô falando, né? É uma teoria que se tem, não tem nada batido como certeza. Mas é bem curioso essa pergunta, eu adorei essa pergunta, velho. Nem eu sabia disso, nem eu parei pra refletir isso. Muito bom, muito bom. Gente, eu encerrar a transmissão.